Doutor Jares, com algumas dicas muito importantes para as mamães agora, não é? Não, olha, essa foi a pedidos, porque é uma dúvida frequente de todas as mães. Bom dia, doutor Jares, tudo bem? Bom dia. A gente já tinha se proposto a falar sobre esse assunto, inclusive capa da Crescer, não sei se deste mês ou do mês passado. Chupeta e sim ou não. Então a gente trouxe algumas imagens, alguns tipos de chupetas diferentes que a gente encontra no mercado, uma infinidade de tipos, de cores, de modelos. E a gente, na verdade, olha ali, é mais bonitinha essa, mas a gente não tem que ir pela beleza da chupeta, e sim pela forma que ele tem. Mas antes da gente falar das formas e dos tipos, a opinião dos pediatras é muito variada sobre o uso das chupetas. Cada um tem uma um pouco distinta, mas na maioria das vezes todos eles são contra. Inclusive, quando eu tive minha filha, por exemplo, era inclusive proibido se levar a chupeta à maternidade. Então, não pode se dizer benefícios e malefícios. Existem benefícios do uso da chupeta? Olha, na verdade, existem mais benefícios para a mãe, né, Carol? Essa é a grande questão. Eu acho que, assim, não são só pediatras, são fonoaudiólogos e psicólogos também. A questão da chupeta é muito delicada, porque ao mesmo tempo que ela é um recurso em que as mães usam para facilitar o dia a dia e para reduzir, teoricamente, um sofrimento que ela vai ter devido a algum choro, a alguma má compreensão do que está acontecendo, o bebê acaba encontrando a chupeta ali questões que vão ser positivas por um lado para a mãe, mas negativas na formação dela, tanto bucal, principalmente bucal, na questão da sucção, né? Então você tem que ter, é muito importante entender o seguinte: a chupeta, ela não deve ser oferecida para a criança, porque primeiro ela vai fazer com que a criança tenha posturas de língua e de boca que não vão ser adequadas, tanto para a fala lá na frente, quanto para a sucção no peito e numa mamadeira, por exemplo. Aí entramos falando de chupeta também, a gente vai falar de mamadeira também, porque mamadeira também não seria uma coisa interessante da criançada estar usando, mas por uma questão prática se utiliza. Tudo por uma questão prática. Infelizmente a nossa vida muito prática acaba trazendo essas questões. Tá, mas o que eu quero entender é por que a criança se apaixona por essa chupeta? Então, na verdade existe um reflexo que é o reflexo de sucção, que já nasce dentro da barriguinha da mãe. A partir da 20ª semana de gestação, já começa a ter um reflexo de sucção, que é um reflexo natural, que justamente vai mantê-la viva, porque saindo da barriguinha ela vai ter que se alimentar. Então o primeiro reflexo tem que ter esse. Esse reflexo de sucção, o que vai acontecer? Geralmente acontece assim, a criança começa a amamentar, começando a amamentar, geralmente a mãe com os seios fartos acaba oferecendo um peito cheio para a criança. Esse peito cheio vai dificultar a sucção da criança. Ela não vai exercer toda a capacidade, porque vai estar fácil dela mamar ali. E o que acontece? Acontece que ela vai ter ainda um reflexo de sucção necessário que ela não complementou naquele momento. E aí o que acontece? Vai chorar em seguida. Mas não vai chorar de fome, vai chorar porque não sugou. E aí é muito mais prático, muito mais fácil a mamãe abrir mão da mamadeira, da chupeta. E aí que está a grande questão, porque daí colocando uma chupeta na boca, a postura, independente se ela é ortodôntica ou não, ela vai adequar a postura da criança e da língua diferente da postura em que ela tem que ter quando suga um peito, por exemplo. E aí o que acontece? Acontece que nenhum com bico o decorrer... fica semelhante não ao fica, peito. nenhum bico fica, porque a postura da língua muda. E aí o que acontece? A criança pode perder reflexos e a questão da facilidade do mamar no peito, que exige um certo esforço. Mas isso também, depois que a criança deixa de mamar no peito, ela também não é aconselhável o uso dessa chupeta? Então, porque daí aí cai numa questão, vamos usar a mamadeira, que é muito mais prática. O ideal seria usar aqueles copos que tem válvulazinhas. Tem uma colherinha na ponta, tem mas uma válvulazinha. Isso é uma história... Então, é justamente a nossa geração deles, micro-ondas, em que tudo tem que ser muito prático, né, eu costumo dizer, isso atrapalha. Por quê? Porque a gente acaba pulando processos e colocando questões que não são interessantes para a criançada. Então acaba entrando na chupeta, na mamadeira. Na mamadeira também vai ter um tipo de sucção, um tipo de facilidade. E aí, às vezes, a mãe faz um furo maior, às vezes ela está querendo engrossar aquela mamadeira, facilita a sucção da criança, a criança vai precisar sugar depois de mamar. O que acontece? Chora. E aí a mamãe ainda não tem aquela noção. Porque para chorar, a gente tem que entender o porquê que está chorando. E o que geralmente é frio, geralmente vai ser ou cólicazinha, que é mais comum, e pode ser a fome. Se terminou de mamar e está chorando,
e ainda sobrou leitinho, por exemplo, você tem que descartar outras possibilidades, porque senão é muito fácil você abrir mão e colocar a chupeta. Colocou a chupeta, vai ser difícil tirar essa chupeta. Então, agora a gente vai mostrar para vocês alguns modelos que estão aí no mercado de chupetas. Eu quero que o doutor Juarez, então, faça uma análise de cada um deles. Pode soltar o primeiro, James. Esse é aquele... é o redondinho na ponta de silicone. Que a gente tá meio longe. Nós temos de borracha e silicone. Enfim, não sendo possível retirar, ou enfim, usando, o de silicone é mais interessante. É importante entender que a chupeta, como vai na boca, ela tem que estar sempre muito bem limpa. Ela tem que estar constantemente sendo trocada, tá? A gente pega cada chupeta assim que você vai ver dentro dela, a criança acaba mordendo e entrando dentro dela assim, enfim, zoológicos, verdadeiros zoológicos. Então, o ideal é o bico, assim, do 0 aos 3 meses você tem um tipo de bico, dos 6 meses a 1 ano você tem outro tipo. Ou seja, o tipo é o tamanho, tem a numeração. E lá você, nas embalagens, você vai ver. Porque você tem que adequar o espaço da língua, porque senão você vai estar cada vez prejudicando mais. Aquelas chupetas, eu acho que você deve ter uma outra imagem aí. Pode soltar, James. Daquela redonda, ó. Essa aí é muito mais barata. E aí o que acontece? Ela é redonda, ela é de borracha, ela não é o ideal. Tá? Então, assim, vai ter casos em que você vai precisar usar uma dessas, mas quem vai dizer é o fonoaudiólogo. Entendeu? Tem casos específicos que pode ser que ela seja indicada. Mas é muito raro. O que na verdade, esse tipo de chupeta traz é uma alteração muito grande do palato. E por que se opta muito, e é muito comum e ainda se vende essa tipo de chupeta? Porque essa chupeta, ela para mais na boca da criança. Ela para, então a mãe acaba adotando ela. Só que para tirar depois, e sabendo assim que até os 4 anos de idade, em média, 4 e pouquinho, se você não retirar essa chupeta, tu vai gastar com um aparelho ortodôntico. Então é uma questão da mãe entender assim, que além de malefícios para a criança, ela vai ter gastos com a criança depois. Ok, vamos lá, pode soltar mais. Essa é a mesma essa é de borrachinha chata. Esse é para um bebê mais novo, né? Esse aí é do 0 aos 3 meses, ela é mais curtinha, tu vê que ela é mais curtinha, é para bocas menores, né? Então, assim, esse tipo de chupeta pode ser usado também, quando não se pode evitar, né? Mas o ideal é que seja de silicone até. Ok, pode soltar outra, James. Essa é uma de silicone menorzinha, feita para um bebê de 0 a 3, mais ou menos, pelo que dá pra gente ver. Ela tá emplastificada, a gente não consegue detectar muito bem, né? Tá, posso ver a outra, acho que a outra é a mais importante pra mim. Não é essa também, James, pode ir pra mais uma? É importante saber que os bicos têm que ter aquele buraquinho ali, ó. Tá. Tem que ser largo, por quê? Porque é muito fácil, às vezes, por acidente, a criança engolir. E se não tem aquele buraquinho, você não consegue passar ar e você vai engasgar a criança. Então, não deve sempre ter aqueles espacinhos, aqueles buraquinhos ali, para respirar, na verdade, se a criança engolir. Geralmente muito grandes aquilo ali, para que ela não engula. Mas eu já vi mães usando esses buraquinhos para outro tipo de função, doutor Juarez. Eu sei, para amarrar uma cordinha. Coloca uma cordinha de um lado, outra da outra, para não sair da boca. Olha, isso é uma técnica. Isso é uma técnica. Isso é uma técnica chamada de desespero, né? Assim, momentos de desespero. E eu vou dizer para você, quando a mãe está precisando fazer isso, amarrar para segurar o bico, porque a criança chora demais e não para, ela na verdade pode não estar precisando sugar, mas ela pode estar com uma baita de uma azia, por exemplo. Quem tem refluxo, e tem muitos bebês hoje que têm refluxo, vão estar querendo sugar depois de estar mamando, depois de estar na mamadeira. E aí a mãe, na verdade o pediatra tem que estar atento. A mãe às vezes não detecta, só se está vomitando é que ela vai dizer, pode ser refluxo. Refluxo tem vários níveis. Eu posso não vomitar e eu estar com baita de um refluxo. Com certeza. Então é importante a mãe, assim, apelou para esse tipo de coisa, vai para o pediatra, porque não está certo o que ela está fazendo. Tem mais alguma chupeta aí, não? Não? Acabou? Tá certo. Então não existe uma contraindicação pré-determinada, mas se a pessoa preferir de verdade usar a chupeta, que seja um bico adequado. Ortodôntico. E o ideal que seja assim, junto com o pediatra. A criança até o primeiro ano de idade vai sempre no pediatra. Então leva o bico, pergunta para ele, lá a gente tem modelos, a gente tem formas, né? Eu tenho no site lá... isso que eu ia perguntar, tem as dicas no site também? Tem no site www.juarezfurtado.com, a gente tem lá como escolher a chupeta, digamos assim. Tá certo, então viu, www.juarezfurtado.com, você encontra as outras informações que a gente não conseguiu te passar hoje aqui. Semana que vem, o Dr. Juarez Furtado está de volta.